Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Recuperado, né? Deu para descansar um pouquinho? Sei que não, porque tem gente que está estudando ainda, está terminando o ano, né? Ainda está na escola. A galera que já terminou, mas está fazendo. Tá continuando assistindo as aulas, né, de cursinho ou alguma coisa assim, ou faz alguma outra coisa. Então, essa última semana foi, né, para a gente recuperar aí as energias e lidar com calor também, que foi bem intenso. E agora que passou o hype, que, né, a tia aqui tem um probleminha com hype, tá todo mundo falando de Enem, todo mundo falando, e aí eu falei, bom, todo mundo falando de Enem, o que será que eu iria acrescentar nesse momento? Nesse momento o pessoal quer o quê? Quer pegar as respostas, de repente quer ver alguma explicação. Isso aí ia ter de monte, ia ter de balde, eu ia fazer a mesma coisa, então assim, não não vi tanta relevância, apesar de saber que eu tenho o meu jeitinho, né, de explicar as coisas. Não sei que, às vezes, o diferencial é esse, né, o jeito de explicar, que às vezes você não entende uma professora explicando, mas você entende outra. Mas eu preferi não acrescentar, né, muita coisa. Eu queria esperar, passar esse momento aí para conversar com vocês, sobre uma peculiaridade, né, dessa prova, que foi muito comentada, inclusive, né? E foi uma prova um tanto quanto milituda, né? E o teor das questões, principalmente da prova de imagens, códigos e suas tecnologias, a gente percebeu aí um leve militância. Isso é legal porque vai dar muito pano para manga, vai dar muito material para a gente bater uns papos aqui. E eu estou pretendendo fazer isso em uma série. Talvez eu divida isso em mais pedaços. E esses pedaços vão resultar em cortes. Então, começando hoje, e eu vou falar meio de improviso. Essa primeira vai ser meio de improviso, porque eu ainda não vi a prova toda. Eu li algumas questões. Algumas não são tão militudas assim, então assim, não vai ter muita coisa para falar. Mas as que forem, eu vou dar aquela paradinha e a gente vai bater um papinho, entendeu? Titio Paulo Freire que nos ajude, porque dá, tem muito papo aí para a gente bater aí, ok? Questão 6, temos um texto aí. Ah, segundo enunciado, a leitura do texto permite reconhecer a cantiga de Voltaire como patrimônio linguístico que, aí tem A, representa a memória de uma língua africana extinta. B, exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. C, preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. D, resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Ou E, remonta a tristeza dos negros mais velhos com a saudade da África. Vamos ler. Alguém muito recentemente cortara o mato, que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá Vicêncio e de Luandi. Havia também vestígios de que a terra fora revolvida, como se ali fosse plantada uma pequena roça. Luandi sorriu. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda ela habitava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens lá na África entoavam sempre, quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. O pai de Luandi, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar de casa. Né?
O andino não entendia as palavras do canto. Sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Era uma cantiga alegre. O andino, além de cantar, acompanhava o ritmo batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava, estava de regresso à terra. Voltava para casa. Ou voltava em casa. Chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. O texto, o enunciado explica o que é, né, o que é que é o foco do que você tem que tentar interpretar no texto, né, que é a cantiga de voltar. O enunciado já dá uma dica. A gente dá o foco, qual é o foco aqui da interpretação, que é ah, qual é qual é o significado dessa cantiga de voltar. Então, fica um pouquinho mais fácil de você descobrir, né, a resposta. Então, tem aí a cantiga a gente reconhece a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que faz o quê? Representa a memória de uma língua ficando extinta? Não, extinta ela não está ainda, porque existem os mais velhos, como ela mesmo fala, né? Alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes também não é bem uma rotina deles, não é, não é bem isso. C. Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. A gente sabe disso até mesmo até hoje, porque quando a gente aprende alguma coisa com música é mais fácil, né? Inclusive, tem alguns professores que usam esse recurso até para ajudar a gente a memorizar. Então, na tradição oral, se recorre muito à musicalidade, ou se recorria muito à musicalidade, as cantigas de roda que a gente tem quando a gente aprende quando é criança. Todas essas cantigas, elas têm uma ligação muito, muito forte com a tradição oral, com passar conhecimento de geração para geração de forma oral, que é uma coisa muito prática, principalmente quando você não tem como, nem não tem uma linguagem escrita, não tem uma língua escrita, não tem um código escrito. Então, é uma coisa mais, é uma forma bastante prática de você passar conhecimentos, passar tradições mesmo, passar sua cultura, né? De forma geral. Então, a letra C é uma possibilidade. Aí temos a letra D. Resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Hum, ó. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos, diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens na África cantavam sempre quando estavam regressando da pesca, caça, ou de algum lugar. O Andi não entendia as palavras do canto. Então, assim, não é necessariamente. Você não cantava para você entender a letra, de repente você. É o contexto mesmo de quando você cantava que ensinava que aquilo ali era um tipo de cantiga de voltar. E, assim, essa parte de resgatar a musicalidade por meio de palavras inteligíveis, meio que fica, né, meio fora. Ou letra E, remonta à tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. Não é bem isso. No caso, ela é, associou, né, essa tradição que ela aprendeu, que ela ouviu o pai, que ela ouviu, né, que era uma tradição, então ela resgatou isso no momento em que ela está voltando para a terra dela. Ela pegou esse contraponto, certo? É interessante perceber isso aí. Você acaba tem razão, né? Existe essa tristeza dos mais velhos, né? Na época que eram escravos e que trabalhavam nas casas dos homens brancos, e cantavam isso, passavam para os filhos.
Mas a ideia ainda mantinha, a ideia ainda era mantida. A ideia era realmente passar as tradições orais, assim, acima de tudo. Era cantado provavelmente com tristeza, daí essa referência né, que a Luandi acaba tendo. É, mas ainda é com essa intenção, ainda é com a intenção de preservar, de manter. Olha, eu aprendi, eu quero que você aprenda também. Claro que não se falava isso, geralmente era feito, somente era feito. Eu acredito, né? Não sei porque não tenho esse conhecimento todo, e, mas eu imagino que a intenção primordial era não de passar melancolia para as crianças, mas sim de passar uma tradição, uma coisa que era deles, uma coisa que pertencia a eles, e aquilo estava sendo passado para as gerações mais novas. Então, a gente pode concordar aí que é a letra C, né? Fica mais de acordo. E é interessante, engraçado que eu estou gravando isso justamente no dia 20 de novembro, e eu gosto quando as coisas assim se encaixam. Como eu falei, estou fazendo de improviso, porque é o piloto dessa série, mas encaixou, né? Encaixou direitinho. Então, essa cantiga de voltar, ela preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. E não só a ancestralidade africana, não só a cultura africana que se beneficia da tradição oral. Vários povos, durante muitos anos, e até hoje, a gente sabe, aqui no Brasil principalmente, os povos originários, todos, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, a primeira coisa que a gente ensina para as crianças para nossa cultura, nossa tradição, nossos costumes, tanto em relação à sociedade em que a gente vive como um todo, como até mesmo no nosso núcleo familiar, né? O que tem de costume que a gente faz? Quais são as características daquele grupinho ali, daquela célula, certo? Social que a gente vive. Então, é, é bastante importante a gente manter essa tradição oral, independente das tecnologias que surgem, independente da escrita, né? Quando ela surgiu, ela possibilitou uma coisa, ela possibilitou que a gente não necessitasse de estar num grupo para poder se apropriar daquela tradição, daquela cultura. Mas a tradição oral ainda tem um papel bastante importante em várias sociedades e não pode, tem que ser preservado, assim, o papel até, eu acredito que é o papel até do poder público, né, em última análise, se a gente for parar para pensar, de assegurar que esses grupos, essas sociedades consigam manter isso. É muito triste o povo perder a sua língua, a sua cultura. É uma das coisas mais tristes que tem, porque você perde a sua identidade. E foi o que aconteceu, né, com os povos africanos, com os grupos de pessoas que foram aprisionadas e trazidas para cá à força, nesse período triste da história, que infelizmente a gente teve que passar. Então, é isso. Preservar a ancestralidade africana. É o foco aqui. Beleza? Beleza. Então, vamos para a questão 7. A questão 7 está dividida. São dois textos a questão está aqui. Vamos lá, vamos olhar para a questão. Deixa eu ver aqui, peraí. É, tudo faz. A representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2, no que diz respeito a ou às.
A. Censura a formas de expressão femininas. B. Ausência da figura feminina na vida pública. C. Construções imaginárias cristalizadas na sociedade. D. Limitações inerentes às figuras femininas e masculinas. Ou E. Dificuldade na atribuição de papéis masculinos e femininos. Bom, eu preciso ler os dois textos de qualquer forma, porque um está explicando o outro, né? Então, vamos lá. Vamos para o texto 1. Zapeei os canais, como há dezenas de anos faço, e pá, parei num que exibia um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Nesse episódio em particular, a Jane Jetson, esposa do George, tratava de dirigir aquele veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Impressionante. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam seriam incapazes de projetar algo melhor, e não apenas em termos de tecnologias, robôs e carros voadores? Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como a Jane, uma mulher de 33 anos no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós, porque elas são dessa época. Ops, sem comentários. O futuro naquele desenho se esqueceu de ser melhor. O futuro naquele desenho se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Aliás, tão parecido com a vida. Fiquei de cara, como dizemos aqui, ou como dizíamos na minha adolescência. Pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa, um futuro tão besta quanto o passado. Ai, ai. Bom, vocês viram aí a situação que foi apresentada. Foi apresentada uma situação, um ponto de vista, uma representação da mulher. E agora a gente tem o texto 2. Masculino e feminino são campos escorregadios que só se definem por oposição, sempre incompleta, um do outro. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar onde só existem, de fato, mínimas diferenças. O resto é questão de estilo. Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro. Os homens ocupavam o espaço público. As mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade, diria Hannah Arendt. Ai, privada de quê? De visibilidade, diria Hannah Arendt. De visibilidade pública, do que as mulheres estiveram privadas até do que as mulheres estiveram privadas até o século XX, foi de presença pública manifesta, não em imagem, mas em palavra. A palavra feminina reservada ao espaço doméstico não produzia diferença na vida social. Isso é importantíssimo, inclusive chama atenção até do ponto de vista linguístico mesmo. E isso é legal porque é uma área que eu gosto muito, que é bastante interessante. Que é como o papel da palavra é importante aqui, né? A representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2, no que diz respeito ao quê? Censura a formas de expressão femininas, a ausência da figura feminina na vida pública. Olha aí, o que que o texto está falando? É texto 2, né? Construções imaginárias cristalizadas na sociedade, limitações inerentes às figuras femininas e masculinas, não é. Isso aqui a gente já pode até excluir, porque não são limitações. Ele até fala, né, que são definições incompletas, e opostas, né? Tá aqui. Só que o foco não são as limitações masculinas, são as limitações impostas ao feminino. Ou dificuldade na atribuição de papéis masculinos e femininos. Nunca houve essa dificuldade, muito pelo contrário, ela está deixando bem claro aqui que as definições sempre foram muito bem atualizadas. Só que não, quer dizer, sempre existiram, mas nunca foram atualizadas. Diferente do nosso antivírus.
Então, nós temos o que a gente pode eliminar, né? Essa dificuldade na atribuição de papéis masculinos e femininos, podemos eliminar, porque não é isso. Limitações inerentes a gente também viu que não era. Então, a gente tem censura a formas de expressão femininas, não é que tinha censura. No caso da representação aqui, não havia censura, havia uma zombaria mesmo, assim, descarada. Então, assim, né, na questão aqui, ou não havia nada, não precisava ter censura, né? Isso ficava bem implícito. A ausência da figura feminina na vida pública ou construções imaginárias cristalizadas na sociedade. E aí? Pensemos. Pensemos juntos. Vamos lá. A gente, aqui no primeiro texto, a gente vê que a Jane Jackson sai para fazer as coisas dela. Então, assim, o foco, na verdade, do texto um não é necessariamente esse. No texto 2 ela fala dessa questão, né, do público e do privado, que é bem distinto, né? A mulher fica no privado e o homem fica no público. Não é que elas não saiam, é que independente do que elas façam do lado de fora, não, isso não faz efeito, isso não surte efeito. Então, aqui a gente consegue entender muito bem que a Jane não faz besteira no trânsito, né? Ela é só uma concepção, é uma ideia, inclusive, bastante que até hoje eu não entendo. Na verdade, eu entendo, sim. A mulher não foi, do ponto de vista machista, a mulher não foi talhada para lidar com máquinas, para lidar com tecnologias, para lidar com coisas com invenções, a não ser, é claro, um micro-ondas ou uma máquina de lavar, né? Só que não. A gente utiliza muito bem todas as máquinas, né? Na prática, isso não ocorre, mas criou-se essa fantasia. Isso é bem uma fantasia mesmo, na cabeça do homem, até para dar uma forçada à mulher evitar ocupar esses espaços públicos, na maioria das vezes, somente, né, no contexto do carro. Me admira muito que muitos países, né, ditos civilizados, mas que são bastante conservadores, as mulheres tenham, né, essa liberdade, dirijam até bem mais do que os homens até, porque ficam para cima e para baixo resolvendo coisas para casa, né? Indo para o mercado, indo buscar filho na escola, aquela coisa toda. Enfim, retomando aqui a ideia. Nós temos, então, a ausência da figura feminina na vida pública, não é bem a ausência, elas só não estão na vida pública no sentido de serem vistas ou serem levadas em conta aqui, né? Ela fala aqui. A palavra feminina reservada ao espaço doméstico não produzia diferença na vida social, independente dela estar do lado de fora, independente dela dirigir muito bem, o que importa é a opinião dos homens a respeito de mulheres no volante, certo? Não faz diferença as atitudes ou a- as falas dela. Então, assim, a gente tem a letra C, construções imaginárias cristalizadas na sociedade. Tá vendo como é que encaixa, né? Aqui, ó, ela inclusive fala isso, né? São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar, onde só existem, de fato, mínimas diferenças. Às vezes nem existem, mesmo que mínimas. Então, assim, foi se criando essa divisão entre os gêneros, e como é que você vai fazer um gênero se sobrepor ao outro?
Porque, em tese, eles são diferentes, mas não necessariamente melhores ou piores um em relação ao outro. Como é que você vai fazer um gênero ser menos do que o outro? Fazendo o quê? Criando essas lendas urbanas de que a mulher é mais fraca, de que a mulher é mais burrinha, de que a mulher não entende de assuntos complexos, não entende de política, de que não entende de economia, que não sabe mexer no motor de um carro, ou num carro de forma geral. Estou falando de carros, trazendo para poder trazer o texto 1 de volta, né, na conversa, porque começamos aqui com essas piadinhas com mulheres no volante. Então, a mulher mecânica era inimaginável. E olha que eu já vi não, mais de uma vez. Eu tenho exemplos, inclusive, em cinema e em séries, em novelas. E isso não colou, né? Não cola. É sempre uma coisa absurda quando as pessoas veem mulher de macacão, aí, geralmente de trança. Eu tô lembrando da Gypsy, do Gilmore Girls. É, o- mas é interessante porque Gilmore Girls era uma série que tinha essa ideia de ser mais progressista, né? Mas a Gypsy estava sempre de trancinha. Ela não necessariamente estava arrumada, né? Mas ela estava sempre de trancinha. Ela tinha um toque feminino. Então, assim, a gente ainda precisa dizer que a gente é mulher, mesmo estando mesmo executando um serviço que não é de mulher. E é isso. Existem essas lendas urbanas, né, que foram criadas e que quando você questiona a pessoa, mas por que que você pensa assim? Por que que você está dizendo que mulher dirige mal? Onde você viu uma mulher dirigir mal? Quantas mulheres você já viu dirigindo mal? Quantos homens você já viu dirigindo mal? Tudo bem que isso não é uma boa forma de você começar uma discussão ou de você comprar uma briga, porque evidências anedóticas são pessoais, né? Você pode encontrar um homem que vai dizer que tudo que a mulher que ele conhece dirige mal. Ele conhece duas pessoas, e provavelmente são da família dele, provavelmente aprenderam com ele. Então, assim, existe essa possibilidade. Mas estatísticas provam, inclusive, que o seguro para a mulher é mais barato, né? As seguradoras não querem perder dinheiro. Se elas estão cobrando menos de mulher, é sinal de que a mulher é mais cuidadosa, né? Já começa por aí. Mas a mulher não tem aquela audácia, aquela que é tão valorizada no homem, né? E faz o homem ser tão admirado, de forma geral. E se a mulher tiver isso, a mulher é grossa, a mulher é estúpida, a mulher é arrogante, é rude, enfim. E é uma péssima motorista. Se ela fizer isso no trânsito, por exemplo, se ela começar a esbravejar no trânsito, igual o homem faz, vai dar ruim. Pro lado dela, não por cima. Enfim. Então, assim, resumindo, voltando aqui, vocês já sabem, a letra C, construções imaginárias cristalizadas na sociedade. Podia ser a ausência da figura feminina na vida pública? É uma possibilidade, mas é parcial, ela está parcialmente certa, porque não é que elas não estejam ausentes na vida pública. É aquilo que eu falei, a voz delas não faz diferença, independente de elas estarem ou não na vida pública, certo? Elas não influenciam na vida pública, independente de qual papel que elas estejam exercendo. Então, letra C, construções imaginárias cristalizadas na sociedade, fica bem mais de acordo. Ok? Então, tá. Questão 8. Questão 8, nós temos uma imagem. Juntas somos mais. Hashtag juntas somos mais fortes, diz que 180. Temos um textinho aqui, mulheres com máscara
se abraçando a elas mesmas, no caso, uma de braços cruzados no fundo. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia da Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Isso é de 2021, foi adaptado. Esse anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19 tem por finalidade o que exatamente? Letra A, divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. C, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher. D, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Ou é incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Bom, num passado não tão distante, inclusive parece que foi ontem, na verdade não, parece que vivemos uns 10 anos desde o início da pandemia de Covid. E curioso como as coisas foram evoluindo, no sentido de que quem vive com quem vive num ambiente de violência, seja mulher, seja filhos, seja, enfim, quem for, homem, né, já via isso, já previa isso, né? Fica fácil, principalmente para quem já passou por algum tipo de abuso, por algum tipo de violência, é imaginar, é muito fácil imaginar, quanto mais tempo eu passar perto dessa pessoa, mais chance essa pessoa vai ter mais acesso essa pessoa vai ter a mim. Então, assim, é bem fácil para quem já viveu perceber que isso iria acontecer. O problema é a quem recorrer, né? Então, meio que foi um pouco tardio, né? Acho que a ação disso. Assim, ia ser complicado também se você juntasse isso tudo com a necessidade realmente de fazer as pessoas ficarem em casa. O que aconteceu nessa época foi um conflito bastante grande. Eu lembro logo no início, quando pediu-se que né, ficássemos em casa, a princípio, os primeiros 15 dias, é porque eu estou recuperando a memória, peraí, estou recuperando, reacessando ali aquela época. A princípio seriam 15 dias de fechamento, inclusive escolas entraram em recesso, trabalhos que tinham estrutura, colocaram os seus trabalhadores para ficar em casa, inclusive lojas. Eu lembro muito bem que a maioria das lojas colocou placas com o número de WhatsApp, onde os vendedores atenderiam, fariam a venda, enfim, seria feita a entrega de forma como uma loja online, na verdade. As lojas passaram a ficar online nesse esquema de WhatsApp, e quem podia trabalhar de casa, trabalhou de casa. Após os 15 dias, as escolas retomaram a maioria online, online com aulas ao vivo, outras com aulas gravadas, escolas regulares principalmente. Estou só colocando esse contexto, mas o pedido era um só: fique em casa quem pudesse. Depois desses 15 dias, até um mês, acho que estenderam em alguns lugares precisou se abrir. Então, alguns comércios, né, algumas lojas, mercados, farmácias, precisaram abrir, aí meio que voltou ao normal, meio esquisito. Mas a maioria continuou em casa até o final do ano, com algumas adaptações. Enfim, o que eu estou falando aqui, a maioria ficou em casa e a maioria ficou à mercê disso.
a tendência foi de aumento dessa violência. Então, esse contexto, está perguntando aqui, durante o contexto, isso aqui foi veiculado durante essa parte, esse período mais intenso, né, de 2020 até 2021. E qual era a finalidade? Divulgar o canal telefônico de atendimento? Sim, também. Informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima da violência? Não, não estamos informando sobre a atuação. Aqui o foco é outro, o foco é a informação. Mas que informação? Denúncia, canal de denúncias, né? Ele não tá contando o que que foi feito, né? O que está sendo feito, os resultados dessa atuação. Evidenciar o trabalho da Defensoria Pública também não é. Essas aqui são bastante próximas, a B e a C, né? Evidenciar o trabalho da Defensoria. Então, esses dois aqui meio que, né? A letra D tem alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Isso é um fator, mas esse elemento aqui, ele é mais um elemento na verdade, é um argumento para que se continue fazendo essas denúncias. Então, o foco aqui é incentivar as denúncias. Então, incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Divulgar o canal telefônico? Sim, também, mas não é só isso. Então, assim, isso aqui cobre 90% do meu objetivo aqui com esse, com esse anúncio. O que que vai cobrir 100%? É a letra E, incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento, tá? Muitas mulheres ficaram sem saída mesmo, porque assim, quando você tá num período normal, né, da normalidade fora desse período, e você sofre esse tipo de violência, durante uma parte do dia. Então, as mulheres no trabalho, ou na escola, ou em qualquer outro ambiente, ou de família, elas tinham outras chances, de que as pessoas percebessem o que está acontecendo e viessem oferecer algum tipo de ajuda, ou por elas mesmas, né, fizessem a denúncia, que acontece bastante. Agora, a mulher isolada em casa com o abusador, ela fica muito mais restrita. Inclusive, é complicado até mesmo dela ligar, né, para a polícia, para o 180. Então, isso tornava as coisas mais difíceis, e por isso essa ênfase toda aqui, né, para que elas realmente não se calassem e fizessem as denúncias. Foi um período bem complicado. Fico pensando, no quanto foi sofrido. Porque quando o cara sai para trabalhar, e você também trabalha, obviamente, né? Você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Considerando que você dorme, né? Meio que quando você dorme, eu acho, né, que você não está sofrendo nenhuma violência. Então, meio que sobra pouco tempo para ele investir, né, nisso. Agora, você 100% do tempo em casa, não tendo para onde fugir, tendo para onde, né, no trabalho para ir, no mercado, uma coisa assim, fica bem mais complicado. Então, sim, é importante. Foi bastante importante essa campanha, apesar de ter sido um pouco tardia. Eu não lembro de ter sido feita no início. Não previram isso, de fato. Não previram, esse aumento da violência. Se tivesse mais mulheres dentro desse sistema aqui, com know-how, não que isso fosse desejável, muito pelo contrário, mas ia ter ajudado um pouco mais. A gente ter um pouquinho mais de agilidade para correr atrás disso aqui.
foi meio tardio. Enfim. Questão 9. Nós temos no enunciado a propagação sistemática de informações Eita, é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada ao ou a, letra A, velocidade de circulação das notícias, B, nível de letramento da população marginalizada, C, poder de censura por parte dos serviços públicos, D, legitimidade da voz dos representantes da nobreza, ou E, a diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Então, eu tenho aqui um pedacinho de um artigo do El País e vamos ver tudo o que ele está falando. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes, as ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos. E todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Então, aqui é o seguinte: no fundo, a gente está falando de fake news, ah, do fato de que isso não é produto da internet, não é produto da modernidade. Na Idade Média isso já existia, se bobear até antes. E aí ele fala, na verdade, o foco da pergunta é ao que está relacionado à eficácia da propagação das notícias, sejam elas verdadeiras ou não. Qual é a velocidade com que ela acontecia? Estava relacionado diretamente com o quê? A velocidade de circulação das notícias? É, não sei. A propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. A eficácia dessa propagação no texto, né, está diretamente relacionada à velocidade da circulação, ao nível de letramento, ao poder de censura, legitimidade da voz dos representantes da nobreza ou diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Então, aqui a gente tem velocidade de circulação das notícias? Não. Na Idade Média, elas se propagavam com surpreendente eficácia, independente de quais forem. A questão é bem essa. A diferença é aqui, ó. O tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia, né? Aí é que a gente vai ver. Então, não é necessariamente a velocidade. A velocidade era boa, independente de qualquer coisa. Nível de letramento da população marginalizada, não necessariamente, porque você tinha como propagar de forma oral também. Poder de censura por parte dos serviços públicos, não, muito pelo contrário, tinha correios organizados, então não se tinha censura. Legitimidade da voz dos representantes da nobreza, nem se falou em nobreza aqui. As ordens mendicantes, talvez, mas não é nobreza. Então, tá ligado com nobreza, não foi nem mencionado. Diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. A gente tinha bastante, aqui ele cita bastante coisa, né? Ele tinha cavalo, ordens mendicantes, jograis peregrinos vagabundos, correios, cadê? Bastante coisa, bastante forma de você propagar a notícia. Ou seja, a eficácia
estava diretamente relacionada à diversidade desses meios. Porque, de novo, velocidade tinha. A questão não era velocidade, né? Só que, dependendo do quão interessante a notícia fosse, dava para ir até mais rápido. Podia ser a letra A, né? Mas não era, não dependia, a eficácia não estava ligada à velocidade. Pelo contrário, a velocidade trabalhava em função do quão interessante era a notícia. Por isso que aqui meio que, né, a relação de causa e consequência aqui está meio truncada. Então a letra A fica confusa. Então, ó, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, todas elas, quer dizer, a letra A dá para dar uma confundida, mas se você entender aqui a situação, a relação aqui está errada, né? A B, C e D realmente não estão ali, não aparecem. Então, a gente ficaria com a A ou com a E, sendo que a A está truncada. Então, a diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica é o que surpreende, inclusive, né? Porque você pensa em Idade Média, você pensa em uma época em que não tinha tanta tecnologia como a gente conhece hoje, tinham outros tipos de tecnologia. Lembrando que tecnologia não é só coisas que fazem bip, 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 bup, bip, bup. Não, nem coisas que se ligam na tomada ou que levam pilhas ou baterias. Tecnologia é tudo aquilo que faz a vida da gente ficar mais fácil. Travá-lo, por exemplo, né? Sistema de correios, né? Tudo isso. Todas essas coisas que facilitam a vida, que deixam a gente, que permitem que a gente tenha mais tempo, por exemplo, também são tecnologias, certo? Então, resumindo aqui, diversidade dos meios disponíveis em uma época história, letra E, certo? Então tá. Questão 10. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. Está falando de mais uma coisinha, tá ligado aqui com fake news, né? Contas falsas. Ó, de acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados, os famosos robôs, contribui para o ou a, letra A, controle da atuação dos profissionais de TI, B, desenvolvimento de tecnologias como os trolls, C, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores, D, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots, ou E, identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Então, olha, vamos ler o texto para a gente entender. Então, estamos falando aqui de contas falsas. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas, para os ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Mas pesquisadores começaram agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa, administrar um perfil falso durante o dia. Isso aqui meio que não procede, não, mas deixa quieto. A gente tem que analisar, a resposta vai estar ali em função do texto. Então, assim, não vou discutir isso antes de dar a resposta, não. Outra pista, a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então, ó, de acordo com o texto, análise de características de linguagem empregada por perfis, tá vendo? Tá falando da linguagem especificamente, né? Tá bem aqui no final, né? A, contribui para o quê, né? A análise dessas características de linguagem contribuem para quê? Para o controle da atuação dos profissionais, para o desenvolvimento de tecnologias como os TROLs, para a flexibilização dos turnos de trabalho, né, para a necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots ou para a identificação de padrões de disseminação de informações verídicas. Bem fácil essa, né? Essa aí é mais fácil de entender.
A letra E, identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Vamos entender por quê? É só entender a pergunta, ó. Análise de características de linguagem. Tá pronto. Aqui, ó. Né? Isso aqui, ó, quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho. Ele não fala disso aqui, em nenhuma dessas questões, né? Controle da atuação dos profissionais, desenvolvimento de tecnologias com controle, flexibilização dos turnos de trabalho. Essa letra C aqui fala de turnos de trabalho, mas se referindo aos dos controladores, não a dos administradores das contas falsas, tá? Então, aí fica truncado, fica o mesmo, gera o mesmo problema que a outra questão gerou. Ah, é a relação errada, né? Então, não é que isso contribui, não é que a análise contribui para a flexibilização dos turnos de trabalho. A flexibilização é que contribui, é que facilita essa análise, né? Aí aqui sim, a letra E é isso, análise das características de linguagem contribui para a identificação dos padrões de disseminação. Tá conseguindo visualizar? É, isso aqui é o objetivo. É esse o objetivo. Identificar os padrões de disseminação de informações inverídicas, né? Não é a flexibilização. A gente está procurando o objetivo. Isso aqui está contribuindo para quê? Para qual objetivo? Para qual finalidade? Tá bom? Por isso que aqui é letra E também. E aí aquilo é muito complicado, né? Principalmente se você sabe, né? Hoje em dia não tem essa de, não, só durante o horário de trabalho. O que que é um horário de trabalho, né? Como é que você analisa, como é que você define um horário de trabalhar? Só que não. Esse pessoal que usa no horário de trabalho, de expediente, não é nem o pessoal que trabalha com isso. É o pessoal que trabalha em outras coisas e que tem essas contas falsas como uma coisa à parte e utiliza a internet, muitas vezes até do trabalho deles, né? Para fazer isso. Utiliza o Wi-Fi da empresa. Então, assim, não é exatamente isso aqui, mas como a gente não pode colocar a nossa vivência aqui, a não ser que peça, mas no caso não pediu, ó, está pedindo de acordo com o texto, então é necessário que você pegue mesmo com o que está aqui, aí é isso. Então, só para concluir, a gente, na minha época, troll era outra coisa, né? Na minha época, troll era aquela pessoa que reclamava no Twitter, que adorava criticar tudo. Hoje em dia são a evolução dos bots, né? Porque o bot ficou fácil de pegar, né? Aí começaram a dar essas contas nas mãos de pessoas mesmo. Então, só que cada uma pessoa tem 5, 10, 20 contas para gerenciar. Aí eu fico imaginando que realmente você tenha que você tem que pagar uma pessoa para fazer isso. Porque, imagina, você ter que atualizar 20 contas de Instagram, por exemplo, a cada informação nova, fake news nova que chega para você. Ó, passa isso aqui agora, ó, passa aí. Vamos supor que eles criem 5 fake news por dia. Se você tem 20 contas para você administrar, você não precisa, claro, postar tudo na mesma hora, mas é interessante que você otimize, né? De novo, cai nessa parte aqui, né? Como não dá para pensar como 20 pessoas diferentes, você acaba repetindo algumas ideias. Você pode desenvolver 3 ou 4 estilos diferentes de escrita, mas distribuir isso nessas contas todas acaba ficando uma coisa bem genérica. Daí, daí uma.
uma pista mais forte para que você consiga identificar quem está passando essas fake news. Ai, é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Daqui a 2 dias tá saindo a parte 2. Fiquem, mandem ideias. Fiquem com os cortes também. Vocês vão ver os cortes por aí. Aproveita também, dá o like. Já passa para quem ficou com alguma curiosidade e que não foi respondida nos milhares e milhares de vídeos que saíram na semana do Enem. E a gente se vê na próxima. Até mais.